Olá, meus irmãos, bom dia. Eu me chamo Vitória, sou discípula da Comunidade Católica Adorai e venho aqui mais uma vez partilhar com vocês o pão da palavra de hoje. Então já convido você a pegar aí a sua palavra para que nós possamos meditar no Evangelho de hoje, que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 ao 19. Amém? Com a Bíblia na mão, como a gente sempre costuma orientar, nós necessitamos clamar a presença do Espírito Santo no meio de nós. Porque se o Espírito Santo não estiver conosco, meus irmãos, nós não vamos entender aquilo que o Senhor deseja nos explicar. Eu posso pegar essa mesma passagem, ler ela inúmeras vezes e o Senhor sempre me falar algo diferente, por meio da ação do Espírito Santo. Então vamos chamar o Espírito para que Ele mesmo venha nos explicar essa passagem, o que o Senhor deseja nos falar hoje. Amém? Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Possamos pedir juntos a graça do Espírito Santo abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e preparar o nosso coração para a palavra de Deus que vem nos falar hoje. Por isso vem Espírito Santo sobre todos nós, Senhor. Que esteja vendo hoje ou mais para frente, mas que o Senhor possa, Senhor Jesus, sempre abrir os nossos olhos, o nosso coração, nos dar o discernimento necessário, Senhor. Por isso possamos dizer juntos: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos e permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra ela diz o seguinte: Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindo da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, olha a beleza dessa palavra de Deus. Por que eu comecei dizendo, será que nós estamos realmente sendo a imagem e semelhança de Deus? Comecei perguntando assim, porque me chama muita atenção como todas as vezes que Deus precisa vai fazer um grande feito, tomar uma decisão muito importante, como a escolha dos seus apóstolos, aquele que Deus tinha um plano para aquelas vidas, a quem faria parte do plano da salvação, que ajudaria Jesus a espalhar, que daria continuidade à obra de Deus aqui na terra, né? Espalhando, pregando, levando o evangelho a todas as criaturas, né? O Senhor parava para rezar. O Senhor se afastava da multidão, se afastava do conflito, se afastava da multidão e ficava só Ele e Deus. E ali, naquele grau de intimidade, naquela força da presença de Deus, naquele momento, era só Jesus e Deus, e ali se tomavam as decisões, ali se tomavam as maiores decisões. E por que eu perguntei se a gente está buscando ser a imagem e semelhança de Deus? Porque nas nossas maiores decisões, aquelas decisões que podem mudar a nossa vida, aquelas decisões, das pequenas às grandes, na verdade, nós buscamos a Deus. Nós nos afastamos daquele burburinho, muitas vezes da nossa ansiedade, da nossa angústia. Nós precisamos nos afastar e elevar o nosso pensamento a Deus. É só a gente e Deus. E deixar Deus falar. Escutar qual é a vontade de Deus na nossa vida, meus irmãos, não tem preço. Porque é certeza de que nosso passo não será errado. Se nós seguimos a vontade de Deus, nós não erramos. Se nós estamos com os ouvidos atentos a escutar a vontade de Deus, nós não erramos. A palavra conta aqui
E os apóstolos que foram escolhidos, um estava Judas, que seria o traidor. Mas até nisso, gente, Deus tinha um plano. Era necessário que houvesse o traidor para que aquela obra toda acontecesse. O Senhor sabia o que estava acontecendo. Deus não escolheu Judas Iscariote por engano. Ele não foi enganado. O Senhor sabia quem ele era. Por isso que nós possamos hoje meditar nessa palavra. Realmente trazendo o Senhor para a nossa vida, em todos os níveis da nossa vida. Para que o Senhor possa sim nos coordenar, nos orientar, nos direcionar. Que nós possamos cada vez mais aumentar essa intimidade com Deus, para que estejamos com os ouvidos atentos. E escutar o Senhor na nossa vida, qual a vontade dEle para a nossa vida. Amém? Que o Espírito Santo venha nos conduzir nesse dia, que o Espírito Santo venha nos orientar, que você possa estar com os seus ouvidos bem abertos e pedindo o tempo todo, como diz a palavra, o tempo todo, clamando o Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir na vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos.